Bom dia, amigos do canal Fé Ativa, que o nosso Deus e Pai abençoe poderosamente o dia de cada um de vocês e, claro, a vida de cada um de vocês, a família de cada um de vocês. Que o nosso Deus supra cada uma das suas necessidades. Essa é a minha oração inicial a Deus em seu favor. Antes da gente prosseguir, por favor, deixe o joinha para o canal, aperte o like, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Aproveite também o espaço dos comentários aí embaixo para você escrever, colocar nomes de pessoas e nós vamos orar por essas pessoas, tá bom? E quando você receber um coraçãozinho nosso aí na sua mensagem, significa que nós lemos a mensagem e já transferimos os nomes para um caderno de orações, ok? Olha só, se Deus tem um plano para a gente, é porque Deus deseja que esse plano se cumpra. O propósito de Deus para a gente é aquilo que Ele determina na sua palavra. Por exemplo, olha só, certa vez o Senhor Jesus disse o seguinte, Ele disse assim, eu Jesus vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Essa é a vontade do Pai. Esse é o plano de Deus para todos, mas para todos os que creem no Senhor Jesus e o servem. Aí é aquele negócio, né? A pessoa muitas vezes ela quer que o plano de Deus se cumpra na vida dela, não é verdade? Eu quero ter vida com abundância, eu quero ser mais que vencedor, eu quero ser bem-sucedido em tudo quanto fizer e por onde que eu andar, eu quero ser próspero, eu quero ser curado, eu quero ter uma vida muito abençoada. Ótimo, todo mundo quer, não é verdade? Só que tem um detalhe, nós temos a nossa parte a fazer, não é somente Deus cumprir o plano dele em nossa vida. Para que o plano dele em nossa vida se cumpra, nós temos que fazer a nossa contraparte, ou seja, corresponder com Deus, servir ao Senhor. E é aí que muita gente cai do cavalo. A pessoa, às vezes, ela não entende isso. Ela quer que os planos de Deus se consumem na vida dela, mas ela não quer fazer a parte dela. Então não acontece nada. Deus tem um plano, mas esse plano só se concretiza se a pessoa faz a parte dela. É por isso que o Senhor Jesus, ele é chamado de Senhor, aquele que é o dono, aquele que manda. E nós somos filhos de Deus também, é claro, mas também somos servos, né? Porque se temos um Senhor, é porque somos servos. Não existiria servos, né, se não houvesse um Senhor. Mas como há um Senhor, há servos. O servo serve. O servo faz a vontade do seu mestre, do seu amo, do seu dono, como você queira chamar, né? Somos servos do Senhor Jesus. Então, para que o plano de Deus se consuma em nossa vida, temos sim que servi-lo, tá bem? Para você entender que o projeto de Deus se cumpre na vida de uma pessoa que teme ao Senhor, vou ler para você aqui a parte que fala de Moisés. Lá no Novo Testamento, a história de Moisés, ela é contada inicialmente no Antigo Testamento, a partir do livro de Êxodo, tá bem? Mas no Novo Testamento, o escritor da carta aos Hebreus, ele comenta um pouquinho da história de Moisés. Olha só, Deus tinha um plano para o povo de Israel, que era libertar, tirar, né, da escravidão do Egito e libertar e levar para a terra prometida. Esse é o projeto de Deus para você também, não é? É tirar você das mãos de Satanás e levar você para o reino da luz, para o reino da vitória, não é? Mas olha só, vou ler para você um pedacinho aqui. Hebreus capítulo 11, no versículo de número 23. Olha o que diz o texto. Pela fé, Moisés, apenas nascido, quer dizer, recém-nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram
que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, ou seja, do faraó do Egito. Então veja bem, o faraó do Egito, não é? Vendo que o povo de Israel, lá no Egito, naquela época que eles eram escravos lá ainda, vendo que o povo de Israel crescia em número, ele ficou com medo, não é? Que aquele povo israelita que estava crescendo tanto no Egito, não é? Se aliasse com alguma outra nação e acabasse dominando o Egito. Então, o faraó, com esse medo, ele fez um decreto ordenando que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. Todos os meninos, menina não, só menino, né? Porque mulher com mulher não faz filho, né? Então, ele queria, na verdade, tirar os meninos e também para que não houvesse mais guerreiros ou homens para lutar por Israel. Na verdade, era uma tática de Satanás, né? Satanás inspirou o faraó a fazer esse decreto. Por quê? Porque Satanás sabia que o Messias viria, que o Salvador viria. Então Satanás sempre tentou destruir o povo de Deus na tentativa de impedir o Messias de vir. Mas como Deus tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito, que o Messias viria, né? E aí então, no caso de Moisés, né? Moisés então, ele nasceu e ele teria que ser jogado no rio Nilo, pois esse era o decreto do faraó. O menino nasceu, já joga no rio, né? Para que haja o término da raça israelita. Então, havia um decreto, mas a Bíblia diz que, olha só, os pais de Moisés não fizeram isso. Então você vê como Deus estava agindo, mas aqui a parte principal aqui é dos pais de Moisés. Então você vê aqui a fé que os pais de Moisés tiveram. Eles não deixaram que o Moisés fosse jogado no rio, segundo o decreto do rei, correndo o risco de serem mortos, porque se não autorizassem, seriam mortos também. Mas eles não fizeram isso, não se amedrontaram, como diz o texto, sabe? E essa era a parte deles, confiar no propósito de Deus, né? Não deixar o medo dominá-los, para que o propósito de Deus se consumasse. Veja, se eles tivessem tido medo e tivessem sido fracos, né, e tivessem obedecido ao faraó, Deus não poderia concluir o plano dele na vida deles. Então entenda isso, meu amigo e amiga. Eu não sei que situação que está passando hoje, eu não sei quais são as aflições que você está passando hoje na sua vida sentimental, na sua família, problemas de saúde, financeiros, profissionais, problemas espirituais. Eu não sei que tipo de situação você está enfrentando. Você pode estar até mesmo numa situação onde você pensa em desistir da própria vida. Eu digo, não faça isso, não faça, porque Deus tem um propósito na sua vida, Ele tem um plano de vitória para você. Não desista, tá? A situação pode ser muito desesperadora, como foi aqui para os pais de Moisés. O fato deles não entregarem o menino para ser jogado no rio Nilo e aquele menino ser devorado pelos crocodilos, né? Já representava um risco de morte para eles ali. Era uma pressão muito grande, mas eles preferiram servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, e Deus os honrou, viu? Então, meu amigo e amiga, levanta a sua cabeça, não desanime por nada. O projeto de Deus para você, resumindo, né, é vida com abundância. Foi isso que o Senhor Jesus disse que Ele veio fazer, trazer vida e vida com abundância. Ele não disse que ia tirar as lutas, Ele não disse que não teríamos mais batalhas nessa terra, não. Ele apenas disse que teríamos vida com abundância. Então, essa vida com abundância inclui também a abundância de força, de capacidade para a gente lutar e vencer as batalhas do dia a dia, vencer as doenças que atacam o seu corpo, vencer os problemas que se levantam contra a sua família, vencer o ataque de Satanás que vem para desanimar você, colocar depressão, colocar medo em você, medo de tudo. Veja o que a Bíblia diz a respeito dos pais de Moisés. Não se amedrontaram. A situação era muitíssimo perigosa, mas eles resolveram não se entregar. Essa era a parte deles, assim como é a nossa parte também.
Não nos entreguemos, não façamos a vontade do nosso inimigo Satanás, não. Vamos reagir confiando em Deus. Se Deus tem um propósito, esse propósito da parte de Deus está estabelecido que vai acontecer. Agora tem que estar estabelecido também da nossa parte, entendeu? Então não desanime não. Você está passando por problemas materiais, financeiros, você não prospera, você não cresce na vida, você está tudo amarrado aí. Comece a reagir quanto a isso. Comece a buscar a Deus, saia do pecado se você estiver pecando, não é? Para de fazer as coisas erradas, corta os vícios da sua vida, corta a prostituição, corta a pornografia, né? Palavras negativas da boca, mágoa do coração, limpa, perdoa, faz tudo o que tiver que fazer. Essa é a nossa parte de servir ao Senhor. Venha para a igreja. Filho, não adianta, não vá na conversa do povo desigrejado desse mundo, né? Porque tem muita gente desigrejada e dá desculpa, né? Todo tipo de desculpa para não ir na igreja. Diz que não precisa de igreja, que igreja é a pessoa mesmo. Conversa mole, né? Conversa do diabo, porque a Bíblia fala que o povo de Deus tem que se reunir, sim. Sim, nós individualmente somos igreja, mas a igreja, somos membros de uma igreja. Membros têm que ficar juntos, assim como os membros do corpo, né? Separados não são nada, mas quando se juntam, formam o corpo, aí funciona. Venha para a igreja, tá? Tem pessoas que não podem vir para a igreja por motivos lícitos, por motivos justos, doenças, né? Não podem se locomover, moram muito longe, muita idade, então cada caso é um caso, né? Mas tem muita gente saudável que mora pertinho da igreja e não vai na igreja, né? Então não vá na conversa deles, porque isso aí é o truque de Satanás para deixar você desanimado, porque na igreja você escuta a palavra de Deus fortalece você, dá entendimento, dá sabedoria, Deus fala com você na palavra, o Espírito Santo toca no seu coração, você recebe oração, aconselhamento, é um ambiente de fé, né? Então faça a sua parte e o plano de Deus vai se cumprir, tá bem? Vamos orar a Deus agora então, para que esse plano de Deus comece a se manifestar na sua vida, tá? E o fato de você orar comigo agora já é um passo, né, em direção ao plano de Deus se consumar na sua vida. Já é um modo de você dizer para o Senhor: Senhor, eu quero que os planos do Senhor se consumem na minha vida. E como eu aprendi nessa palavra que eu acabei de ouvir, eu tenho que reagir, eu tenho que fazer a minha parte, servir ao Senhor para que esse plano se concretize. Então eu vou começar agora nessa oração a reagir, levantar a cabeça, confiar em Deus e buscar pela vitória, tá bem? Quer colocar um copo com água aí pertinho do seu celular ou aparelho pelo qual você esteja me assistindo? Vai lá pegar, dá uma pausa aí, vai lá pegar, coloca a água e no final nós vamos abençoar esta água aí, tá bom? Vamos orar então? Oremos ao Pai. Nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado por mais um dia que se inicia. Muito obrigado pela bênção e o propósito do Senhor nas nossas vidas, porque a bênção é para que o bem prevaleça em nossa vida e tenhamos sucesso em tudo quanto fizermos. E o teu propósito, Pai, é a tua vontade. E a tua vontade, como diz na tua palavra, é que ninguém pereça. Pelo contrário, que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Mas também é, Pai, enquanto estamos aqui na terra, que tenhamos vida com abundância. A tua palavra diz assim. A tua palavra diz em Isaías que se nós quisermos e ouvirmos ao Senhor, nós vamos experimentar o melhor desta terra. Então assim seja, Pai, para essa pessoa que ora comigo nesta manhã, Senhor. Te peço, acalma o coração dessa pessoa, tira, meu Pai, a aflição, a angústia, a tristeza. Meu Pai, essa pessoa que está preocupadíssima com problemas dessa vida, preocupadíssima com problemas de saúde, problemas no casamento, problemas no seu relacionamento sentimental, essa pessoa que está com problemas de depressão, tristeza, perdeu até a vontade de viver, Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo abraça essa pessoa neste momento, conforte essa pessoa neste momento, que ela saiba que o Senhor é o Deus da vida dela e que está cuidando dela e que o Senhor usou essa palavra para dizer para essa pessoa, para ela não desistir, para não desanimar, que o Senhor está fazendo o seu papel, Pai. Então, meu Deus, manifesta o Teu poder nessas pessoas, curando, libertando, tirando a opressão, tirando a depressão, trazendo libertação física, mental, espiritual. Meu Deus, abre a porta de trabalho para essa pessoa, abre a porta, meu Pai, do sucesso financeiro para ela, abre a porta, meu Pai, do sucesso profissional para ela, que haja para essa pessoa que ora comigo, meu Pai, a resposta à oração que faz. Meu Pai, ajuda essa pessoa a se levantar, Senhor,
para que o teu propósito de vida com abundância se manifeste na vida dela, se consume na vida dela. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu decreto essa pessoa abençoada, fortalecida, amparada pelo Senhor, ao mesmo tempo, Senhor, em que, usando da autoridade do nome do Senhor Jesus, eu repreendo você, espírito de enfermidade, te mandando agora, sai do corpo dessa pessoa, sai da coluna dessa pessoa, demônio que está alojado nessa coluna e travou essa coluna, sai neste momento em nome do Senhor Jesus. Espírito imundo que age nas veias da perna dessa mulher, causando varizes também no testículo desse homem, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, opera um milagre na vida dessa pessoa neste momento, e na certeza, Pai, da tua resposta, nós te agradecemos. Também te peço, meu Senhor, abençoa esse copo com água, te peço, santifica, e que no uso pela fé, que essa pessoa fará desta água que o teu poder se manifeste, que ela encontre alívio, conforto e bênção, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Graças a Deus. Amiga e amiga, faça o uso que Deus tocar no seu coração desta água que você colocou, se você colocou. Passe dessa água no seu corpo, beba da água. Se for beber e passar no corpo, primeiro você bebe, né? Depois você passa no corpo, tá? Se você jogar em algum lugar, você joga para abençoar o local. Faz como o Espírito de Deus tocar no seu coração. Se você não colocou água, fica na fé que a tua oração está respondida, como eu sempre digo, repetindo o que o Senhor Jesus ensinou: faça-se segundo a sua fé. Tem fé que vai usar água, vai dar certo? Vai ser abençoado? Faça. Tem fé que não precisa da água? Faça, mas faz na direção do Espírito Santo. Tá bem? Meu amigo e amiga, medita nessa palavra e tenha um excelente dia, repleto de vitórias, e que o plano de Deus se consume na sua vida. E até a próxima!